Hoje eu vou falar um pouco sobre a leitura Eichmann em Jerusalém, um retrato da banalidade e do mal, da jornalista Hannah Arendt. E eu chamo ela de jornalista porque a denominação que colocam para a autora como filósofa jamais foi assumida por ela. Enfim, o que aconteceu foi que Adolf Eichmann, um dos remanescentes do regime nazista, o que controlava o sistema de transporte e deportações para os campos de extermínio do povo judeu, foi raptado e trazido para Jerusalém para seu julgamento. O que aconteceu foi que a Hannah Arendt já havia saído do seu país de nascimento e foi chamada por um jornal para acompanhar o julgamento. E após o julgamento ela escreveu este livro. Bem, o fato é que é trazido pelo livro como tema central é a defesa e a acusação, a figura de Adolf Eichmann. A acusação diz que o acusado cometeu crimes contra o povo judeu, enquanto que a defesa nega esse valor criminoso dos fatos, uma vez que Adolf Eichmann, quando executava esses transportes dos judeus para os campos de concentração, estava apenas cumprindo as ordens, cumprindo a lei. Inclusive, a lei não era somente permissiva, mas ela era ordinária. Ela pedia, solicitava, ordenava que mandassem os judeus para a morte, né? Isso é visto, inclusive, em alguns trechos que eles falam a respeito do racismo, da segregação e dos critérios de raça, e isso é extremamente assustador, inclusive. Bem, em primeiro lugar, é bom comparar Eichmann com Pilatos. Isso é um dos pontos trazidos durante o livro. Pilatos, mesmo negando que mandou Jesus para a cruz, a partir do argumento de que estava fazendo a vontade do povo, não deixou de mandar Jesus para a cruz. Em última análise, a decisão, a responsabilidade devia ter passado. A priori, ela devia ter passado pelo crivo moral, pelo juízo de Pilatos. E esse é um dos argumentos que caem por terra quando Eichmann defende que estava cumprindo ordens. Eichmann se tornou um anônimo moral, ele não tinha mais juízo, ele não pensava mais no que estava fazendo, não havia distinção de certo e errado daquilo que ele estava cumprindo como ordem, né? Um outro ponto também é como os próprios judeus, alguns deles, trabalharam em prol da máquina mortífera nazista, como policiais, como cargos mais altos, mas o fato é que haviam judeus trabalhando em prol do nazismo. E, além disso, os próprios judeus, quando diante de 100 soldados, e eles, no número maior, seja 1000, 10.000, abaixavam a cabeça, cavavam suas próprias covas, deitavam e aguardavam a morte. Não havia nenhuma possibilidade ou tentativa de rebeldia. Em geral, existem exceções. Mas por que eles faziam isso? Isso é uma coisa que nós trazemos mais pra frente. O fato também e central para nossa reflexão é que Eichmann foi julgado por uma lei com efeitos retroativos, uma vez que não existia o crime contra a humanidade, uma vez que o próprio Eichmann nunca pegou uma arma e atirou no judeu. Fato que a acusação tentou provar de toda maneira e não conseguiu. E jamais Eichmann pegou e matou uma pessoa, matou um judeu. Eichmann foi julgado por uma lei de outro território, que não a sua terra natal, a Alemanha, né? E foi julgado por Jerusalém, que viola o princípio da territorialidade. Mas, além disso, a decisão do tribunal veio de um tribunal que defendia o povo judeu. Era em prol do povo judeu e não em prol da humanidade. Claro que de maneira alguma eu estou defendendo a tese de defesa. Mas
distinção feita pela corte de que representava o povo judeu é uma armadilha. Porque pode segregar os judeus e colocá-los como um grupo à parte da humanidade. Judeus jamais deixaram de ser humanidade. Bem, os tribunais também, os tribunais de Nuremberg, eles não foram tribunais internacionais. Formalmente foram tribunais internacionais, mas, em última instância, eles foram tribunais dos aliados. E ali seja feita a vontade dos aliados, claro. Jamais haverá justiça num tribunal de exceção, a justiça imparcial, uma justiça pura, porque os tribunais de exceção são, por definição, parciais. Eles já vêm com posicionamento, por exemplo, aqui contra os nazistas. Então, o advogado de Eichmann não defendia assassinato nem genocídio. Ali ele defendia a pessoa Eichmann. A tese do advogado de defesa era de que não havia nenhuma qualificação criminosa naquilo que Eichmann havia feito. Ele apenas lidava com burocracia, assinava papéis, organizava trens e transportes, coincidia, tentava lotar os vagões. Então, como que diante desse argumento, que realmente é verdadeiro, os juízes podem concluir e acusar e sentenciar Adolf Eichmann à morte? O juiz, nesse caso, precisa de uma terceira via, que é escolher princípios, selecionar, colocar o princípio da dignidade, o direito à vida, da igualdade, acima do princípio da irretroatividade e da territorialidade, para que um crime bárbaro como o nazismo não passe batido pelo ordenamento jurídico, não passe batido pela história. Agora, para a parte filosófica que nós trazemos, Eichmann foi considerado perfeitamente humano. Os psicólogos disseram que ele era um homem de pensamentos muito positivos. Ele era uma boa pessoa, com valores, com pensamentos bem formados. Apesar de sempre, em todo momento de sua vida, usar frases de efeito, usar jargões já prontos. Enfim. Será que, por Eichmann ser humano, há um dele dentro de nós? E um argumento que deve se quebrar com todas as forças é que, caso não fosse ele, haveria outra pessoa ali. Então, portanto, cabe inocentar. Bem, esse pensamento se trazido à tona hoje evidencia que o mal, se você não o fizer, outra pessoa fará, então isso autoriza você a fazer mal. Mas isso de jeito nenhum. Isso é até válido, até determinado ponto, mas é inegável que isso é absurdo. Ele também tinha algumas sofisticações filosóficas. Por exemplo, ele conhecia Kant, mas a máxima do Kant, né, age de tal forma que a sua conduta seja uma lei universal, né, se transformou para o Adolf Eichmann no fato de que a lei do Führer devia ser a lei universal e não a sua própria atitude. A lei do Führer era a ordem mais importante, mais relevante, e nada devia escapar ao estrito cumprimento da ordem do Führer. Isso foi crucial, porque o cumprimento estrito de ordens de Eichmann que o levou à forca, né? E o cumprimento das ordens que mandava judeus para campos de concentração. O fato de eu ter lido 1984 de George Orwell me permitiu fazer um intertexto entre esse livro e o 1984. Tem duas frases, na verdade, dentro do Adolf Eichmann em Jerusalém, que me fizeram lembrar de 1984. Eles sabem que o sistema que consegue destruir suas vítimas antes que elas subam a cauda falso é incomparavelmente melhor para manter todo um povo em escravidão. Há muitas coisas
consideravelmente piores do que a morte. E a SS cuidava que nenhuma delas jamais ficasse muito distante da mente e da imaginação de suas vítimas. Bem, quando a gente lê 1984 e percebe de que maneira a polícia das ideias trabalha, de que maneira eles destroem a pessoa antes de devolvê-la à sociedade ou antes de matá-la, as torturas descritas que Winston sofria, as torturas psicológicas, a destruição completa da sanidade, do raciocínio, da linguagem, da capacidade de distinção, aproximou muito a SS da polícia das ideias e aproximou muito o Socing do nazismo. Fato esse que evidencia que 1984 não é uma crítica estrita ao comunismo, mas a regimes totalitários. E isso é evidenciado também no Revolução dos Bichos, que inclusive farei um vídeo algum dia. Uma das coisas que me intriga é que não se fala muito nos outros países que participaram desse embate, das batalhas, da história, como por exemplo Grécia, Romênia, Dinamarca e Bulgária. Os dois primeiros foram participantes do Holocausto, eles inclusive foram até piores do que o Holocausto. O Antonescu da Romênia, um dos governantes, salvo engano, é descrito no livro como um homem que estava sempre um passo à frente de Hitler. E se você pensava que Hitler era o pior que podia existir, na verdade não. Agora, além desse fato do governante, havia uma deportação em trens para lugares desconhecidos e o trem era colocado no trilho até que os judeus morressem de fome, morressem de frio. Havia exposição dos corpos em açougues. Isso mostra ao pé da letra que Antonescu estava 1000 passos à frente de Hitler. Isso é terrível. Claro que eu não descarto as atrocidades que foram cometidas no nazismo. Mas também alguns outros países como a Dinamarca e a Bulgária tiveram atitudes extremamente nobres que talvez devam ser relatadas, devam ser documentadas e virem a conhecimento público, como a rejeição ao sistema nazista, a coragem para enfrentar aquilo e, o mais importante, a capacidade de colocar os alemães numa situação de que infelizmente não vamos poder contar com Dinamarca e Bulgária para destruir os judeus como nós queremos, para a solução final. Enfim, esse livro foi extremamente importante, principalmente agora, nesse momento que nós vivemos em nossa política, para trazer à tona algumas mazelas da nossa sociedade que podem levar a um regime totalitário. Mas, de maneira alguma, eu compararia um homem qualquer a Adolf Eichmann, principalmente por não tê-lo conhecido e, acima de tudo, por não conhecer quem que eu estou julgando como um Eichmann. É uma extrema armadilha imputar títulos falsos, títulos mentirosos a pessoas que não são dignas disso. Então, antes de colocar e associar pessoas quaisquer a essas desgraças que foram o nazismo e o comunismo, pensem bem no que vocês estão fazendo. Isso vale para o pessoal da direita, para o pessoal da esquerda e, acima de tudo, vale para cada humano. Por isso que ler um livro não te torna um ser político, meramente político. A cada leitura, eu acredito que o homem se torna mais humano. E é por isso que o próximo vídeo, se Deus quiser, será sobre um livro.